Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos a mais um vídeo de exercícios. Nesse vídeo de exercício, nós estaremos entrando no módulo 2 do nosso material, certo? Capítulo 1 do módulo 2, onde fala sobre a lei de Coulomb, né? E força eletrostática. Uma coisa importante, antes da gente continuar aqui com esse vídeo, é que o gabarito da apostila de vocês está trocado do capítulo 1, tá ok? Vocês vão observar que o gabarito do capítulo 1 está relacionado à hidrostática, não à eletrostática. Então, o gabarito que está trocado foi trocado o gabarito do capítulo 1 com o capítulo 7. Então, o gabarito certo é relacionado ao capítulo 7, porque estão trocados, tá beleza? Por isso que nenhum dos resultados que eu estou fazendo aqui vai bater com o gabarito do capítulo 1, porque está trocado mesmo. Vocês vão perceber porque os resultados estão dando coisas relacionadas à hidrostática, pressão, altura, não tem nada a ver com eletricidade, tá beleza? Então, analisem o capítulo 1 conforme o gabarito do capítulo 7, porque está com esse erro aí de troca, tá beleza? Vamos lá comigo então. Eu selecionei alguns exercícios. Esse daí, ó, que eu achei interessante porque é teórico, tá ok? Vamos lá então. Uma carga elétrica Q1 exerce uma força de módulo F1 sobre a carga Q2. Sobre a força F2, que Q2 exerce sobre Q1, podemos afirmar corretamente que, ou seja, ele está dizendo que nós temos duas cargas, Q1 e Q2, e aí Q1 exerce uma força sobre Q2 e Q2 exerce uma força sobre Q1, que ele chamou de F1,2 e F2,1. Vamos lá, ele quer saber se essas forças são iguais ou se são diferentes, se tem mesmo modo de direção ou sentidos contrários. Ele quer saber sobre essas informações, né? Então, isso aqui é a aplicação da lei de Coulomb, porque são cargas elétricas, certo? E a força entre elas é a força coulombiana, que pode ser de atração ou repulsão, beleza? Quais são as possibilidades? Atração e repulsão. Ele não fala aqui que as cargas têm sinais iguais ou opostos, não fala nada, mas dá para a gente fazer. Vamos ver pela teoria. Primeiro, em relação aos valores dessas forças. Para a gente poder calcular essas forças, né, a força coulombiana atuando sobre essas cargas, é pela lei de Coulomb e vai ser assim, né? F1, a força que 1 exerce sobre 2, na carga 1 exerce sobre a carga 2, vai ser essa equação, que é KQ1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, que é a distância entre Q1 e Q2. Então, a multiplicação das cargas que é Q1 com Q2. Se eu usar agora o 2 sobre 1, que é o F2 sobre 1, vai só trocar ali Q1 por Q2 e Q2 por Q1. Vai ficar assim, ó. Não vai fazer diferença, entendeu? Porque a atração não, a interação, né, a força de interação entre essas cargas é sobre as mesmas cargas, Q1 e Q2 e Q2 com Q1. E como a lei de Coulomb é essa equação, né, que é a multiplicação das cargas, então tanto faz a gente multiplicar Q1 com Q2 ou Q2 com Q1. Essa multiplicação vai dar o mesmo resultado. Ou seja, essas forças vão ser iguais, tá ok? Então, tanto faz interação de Q2 sobre Q1 ou Q1 sobre Q2. Essas forças vão ter os mesmos valores, ou seja, o mesmo módulo, tá ok? Por causa da aplicação da lei de Coulomb aqui, certo? Então, a ordem ali do fator do produto não vai alterar, né, o resultado. Então, se essas forças, né, são módulos iguais, isso aqui é uma questão teórica, na verdade, gente. As forças de interação entre duas cargas, né, se tiverem três, aí já o caso muda um pouquinho. Mas quando se trata de pares de cargas, a força que a primeira carga exerce sobre a segunda é o mesmo valor que a segunda exerce sobre a primeira. Pode ser de atração ou repulsão. Se for cargas iguais, sinais iguais, sinais iguais vão ser repulsão. Se forem sinais diferentes, vai ser atração. Vamos lá. Se essas forças têm o mesmo valor, quer dizer que a gente já pode eliminar algumas alternativas. As alternativas que falam que essas forças têm valores diferentes. Por exemplo, a letra A está falando que F2 para 1 tem módulo igual a 2 vezes F1 para 2.
Então, a gente vai eliminar agora as alternativas que dizem que essas forças não são iguais, não têm o mesmo módulo, né? O mesmo valor. O módulo fala de valor. Vamos eliminar, então. Né? Elimina, então, essas alternativas, né? Porque as forças têm o mesmo módulo. Então, A, B e E são eliminadas automaticamente, ok? Porque são as alternativas que dizem que essas forças não têm o mesmo módulo, beleza? Só sobra C e a D. Agora, como saber se é C ou D? Bom, a C e a D ambas falam que tem a mesma direção, só que a diferença é o sentido, né? A C fala que tem também o mesmo sentido, que elas têm o mesmo sentido, né? Que F2 para 1 tem o mesmo sentido, de F1 para 2. E a D não, a D fala que tem a mesma direção, mas só que sentido contrário. Vamos ver então. Vamos colocar agora os possíveis casos, que é atração ou repulsão, tá beleza? Lembrando que a questão não fala nada se elas têm as mesmas cargas, quer dizer, mesmo sinal ou sinais diferentes, mas dá para saber, gente. Vamos lá. Então, vamos analisar essa parte que está em amarelo. Vamos lá. Vamos supor que essas cargas tenham sinais contrários. Então, vai ter atração, certo? Q1 é atraída por Q2 e Q2 é atraída por Q1. Ou seja, F1 para 2 é a atração que Q1 faz em Q2, né? Está atraindo Q2. E F2 para 1 é a atração que Q2 faz com Q1, né? Tá? O Q2 atraindo Q1. Percebo que essas forças têm a mesma direção, que é ambas são horizontais, mas só com sentidos contrários. Ok, nesse caso particular de carga de sinais diferentes, mesma direção e sentidos contrários. Parece com a letra D, mas vamos lá. Vamos agora botar cargas com o mesmo sinal, sinais iguais de repulsão. Ou seja, Q1 empurra Q2 para a direita. Por isso que é F1 para F1 em 2, que é o Q1 empurrando, repelindo, né, o Q2. Está empurrando a Q2 para a direita. E Q2 vai repelir a Q1, ou seja, a Q2 vai empurrar o Q1 para a esquerda. É a força de F2, de 2, que a 2 faz em 1, F2 para 1. E aí, vocês podem perceber que está parecido com o caso anterior. Ó, ambas forças têm a mesma direção, né? Porque ambas são horizontais, mas só que com sentidos contrários. Então, gente, nos dois casos possíveis, que são os casos de sinais contrários ou sinais diferentes, significa que vão ter sempre a mesma direção e sentido contrário. Eu posso botar aqui, as duas estão agora negativa, vai dar a mesma coisa. Então, a alternativa correta seria a letra D, certo? Porque elas têm a mesma direção, só que não têm o mesmo sentido. Independente se vai ser atração ou repulsão, elas vão ser sempre com sentidos opostos, sempre, tá ok? Então, letra D aí, ó. Então, as forças de atração e repulsão têm a mesma direção, mesmo valor, porém com sentidos opostos. É sempre assim, professora? Sim, sempre, tá? Aproveita a nota aí. As forças de atração e repulsão vão ter sempre o mesmo valor, mesma direção, porém com sentidos opostos. Beleza? Vamos para a próxima questão. Duas cargas fixas Q e menos Q produzem uma força sobre uma carga positiva situada em um ponto P, conforme ilustra a figura. Então, nós temos ali a carga mais Q e menos Q ali naquele espaço ali, naquela posição. E ele falou que tem uma carga positiva no ponto P. Então, eu coloquei a carga positiva ali no ponto P. Bom, analisando, né, o que ele quer, ó, conforme ilustra a figura a seguir. Aí embaixo ele está escrito ali, ó. A força está mais bem representada pelo vetor que força. A força resultante no ponto P ali, tá? Ó, ali, ó, de novo a questão. Duas cargas estão fixas, não vão poder se movimentar. Q e menos Q produzem uma força, elas duas produzem uma força sobre a carga positiva situada no ponto P. Ele quer saber se essa força, a força resultante no ponto P, onde eu já coloquei essa carga positiva, como é que vai ser? Né? Se vai ser representada pela seta 1, ou seta 2, seta 3, seta 4 ou seta 5. Tá ok?
Vamos lá então, vamos analisar parte por parte. Vamos entender que tipo de força a, a, a carga lá em cima, a mais Q lá de cima faz na mais Q de baixo do ponto P. E vamos analisar qual é a força que a menos Q faz na ponta, no ponto P ali mais Q, no ponto P. Tá ok? Bom, no ponto, a menos Q em relação a mais Q ali de baixo, elas têm sentidos, têm cargas contrárias. Um é mais e outro é menos. Então vai ter uma atração, força de atração, certo? A menos que eu chamei de essa força, né? Que a menos Q exerce sobre mais Q, eu chamei de F menos, tá? Essa força que menos Q exerce sobre mais Q é uma força de atração, por isso que ela puxa a mais Q para ela. E na direção, né, que está separando ali naquela linha imaginária ali entre Q, mais Q e menos Q. Então ela está puxando o mais Q para ela, porque é uma força de atração. Por quê? Tem sinais contrários, então força atrativa. Agora, a mais Q lá de cima vai fazer o que com a mais Q de baixo? Tem os mesmos sinais, sinais iguais vão se repelir. Então a mais Q lá de cima vai empurrar a mais Q ali para baixo na diagonal. Vai repelir, vai jogar para, sabe, vai afastar dela. Então vai ser assim, ó. Vai no sentido de afastar dela, vai repelir. Então a força que mais Q exerce sobre a mais Q de baixo, que eu chamei de F mais, vai ser de repulsão. E ali nós temos as duas forças que vão atuar nessa mais Q. Agora é só a gente analisar como é que vai ser a resultante da interação dessas duas forças juntas sobre a mais Q, certo? Aqui, gente, nós temos as duas forças juntas pela origem do vetor. É só fazer a regra do paralelogramo, né? É traçar ali as linhas imaginárias e traçar a resultante. Toda vez que nós temos os vetores, as origens dos vetores juntas, então é só traçar ali, que é a regra do paralelogramo que a gente chama, né? Traça ali as linhas imaginárias nas pontas, fazendo um ângulo ali de 90 graus ali no final, onde está no finalzinho da setinha ali em vermelho. E traça agora a resultante. A resultante começa sempre na origem e termina lá na ponta. Assim, ó. Então essa vai ser a nossa força resultante, ou seja, é a mesma direção e sentido da seta 1, ou seja, a letra A. Tá ok? Vocês podem conferir lá no capítulo, no gabarito lá embaixo, nas últimas páginas, no gabarito relacionado ao capítulo 7, como eu já afirmei, né? Para vocês que está trocado. Questão 2 do gabarito do capítulo 7 vai dar exatamente isso, letra A. Tá, beleza? Ok. Então era só traçar as forças que estão atuando sobre Q e traçar a resultante, beleza? Vamos lá então para a próxima questão. Determine a distância entre o próton e o elétron do átomo de hidrogênio para que a força de atração elétrica entre eles seja igual ao peso do elétron na superfície terrestre. Então, aqui ele quer que nós temos um próton e um elétron do átomo do hidrogênio, e aí tem uma certa distância entre eles, certo? E ele quer que calcule essa distância entre o próton e o elétron. Só que ele falou que a força de atração elétrica, né, que o próton é positivo e o elétron é negativo, então vai ter uma força atrativa. Ele quer que ele fala que a força de atração elétrica entre o próton e o elétron é igualzinha à força-peso do elétron na superfície terrestre. Por que ele falou superfície terrestre? Porque vai considerar o G da Terra, a aceleração da gravidade na Terra aqui, que é o 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá então. Então, força de atração elétrica é a força coulombiana, certo? Primeiro, próton e elétron. Nós temos que, então, que a gente precisa, então, das cargas do próton elétrico para trabalhar a força coulombiana, certo? A massa, para achar o peso do elétron, ele já deu ali os valores, ó. Ele deu a massa do elétron, que vai ser importante para achar o peso do elétron, certo? Deu a constante eletrostática, que é o nosso K, perdão, que é no vácuo, né? Sempre 9 vezes 10 a nona. Gente, a maioria das questões vão vir no vácuo, porque esse K aqui é o mais utilizado nas questões de eletrostática, tá ok? Mas vamos lá, eu tive que caçar, né? Nós temos que caçar nessa questão as informações das cargas do próton e elétron, porque a questão não deu, tá?
era necessário pegar essa informação. Então, eu cacei aqui, colocamos aqui. Na verdade, a gente já deve saber isso aqui, mas tem horas que a gente não consegue gravar, né? Mas vamos fazer o esforço para decorar isso aí, tá bom? Então, vamos lá. A carga do elétron e a carga do próton têm o mesmo valor. Na verdade, é o próton que tem a mesma carga do elétron, só que com o sinal trocado, né? A carga do próton é positiva e do elétron negativa. O do elétron que eu botei primeiro, né? Porque é o próton que copia mais ou menos o elétron, né? Entre aspas. A carga do elétron é 1 menos 1 vezes 0,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a do próton é esse mesmo valor, só que positivo. Tá ok? Isso é uma regra. Eles são assim. Vamos lá então. Vamos escrever o que nós temos de informação. Ele falou que a força elétrica, que é a força coulombiana, né? É igual ao peso do elétron. Então, e ele quer que a gente calcule essa distância entre o próton e o elétron. Só que ele falou também que essa força de atração é igual ao peso do elétron. Vamos abrir essas equações, vamos achar esse valor do peso para substituir naquele F ali, que é a força coulombiana de atração entre eles. Substituindo os dados, ok, a massa do elétron que ele já deu, 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes 10, que é o G. Então, é a mesma coisa que 10 vezes 10 é 10 a 1, né? 1 invisível. Eu coloquei ele aparente ali para a gente ver o que a gente vai fazer nos expoentes, né? É só pegar menos 31 com mais 1. Faz a conta algébrica normal mesmo. Menos 31 mais 1. Vai dar menos 30, né? Menos 31 é negativo, com mais 1 positivo, subtrai e repete o sinal do maior. Então, vai dar menos 30. Ok? E repete o número da frente, porque o 9,1 estava multiplicando com mais nenhum outro número, porque não tem nenhum outro número aqui que não seja uma potência de base 10. Ok? Se tivesse, ele teria que multiplicar. Então, já achamos o valor da força coulombiana aqui. Vamos substituir no F. Ok? Agora podemos substituir no F ali. Vamos substituir os demais dados, que é o nosso K e as cargas, para isolar aquele Dzinho ali. Beleza? Substituir aqui os dados. Aqui eu coloquei em forma de módulo. Na verdade, em todas as questões eu estou calculando o módulo da força, tá? Então, estou colocando sempre os valores positivos das cargas, sem considerar os sinais, tá? Estou usando os módulos das cargas, tá? Beleza? Isso facilita os nossos cálculos. Vamos lá, substituir. Aí, o que eu fiz aqui? Multipliquei lá em cima 1,6 pelo 1,6 e juntei as potências de base 10, certo? Que aí deu 2,56, a multiplicação entre 1,6 com 1,6. E agora eu vou trabalhar essas potências aqui, ó. Menos 19 com menos 19, né? Uma multiplicação de potência de mesma base. Junto os expoentes. Menos 19 com menos 19, né? Soma e repete esse 9, vai dar menos 38. E vou multiplicar também esse 9 vezes 2,5, que são os números diferentes de potência, certo? Os números normais, entre aspas. Deu ali a multiplicação com 9 vezes 2,56, deu 23,04. Repeti a potência ali da frente, 10 a nona, certo? E o 10 a menos 38 saiu dali, ó, do 10 a 19 com 10 a 19, vezes 10 a 19. Tá ok? Vamos agora juntar essas potências aqui da direita, com 10, de 10 a nona com 10 a menos 38. 9 menos 38, vai dar menos 29, né? Subtrai e repete o sinal do maior. Então, dá ali menos 10 a menos 29, certo? Como eu quero achar o d ao quadrado, eu vou trocar de lugar ali. O d ao quadrado passa para o outro lado, para a gente poder isolar esse d ao quadrado, né? Então, trocou de lugar ali. O que eu faço agora? Fiz a divisão entre 23,04 com 9 por 9,1, né? Porque são os números diferentes de potência. E pego a potência de 10 a menos 30, que está embaixo, passo para cima com o sinal do expoente trocado, ok? E aí, o 10 a menos 29 já estava assim em cima, não trocou de lugar, então ele mantém 10 a menos 29. Vamos passar para a próxima página, porque não vai dar aqui espaço. Agora é só fazer o 10 a menos 29 com 10 a 30, ou seja, menos 29 mais 30, que vai dar um positivo, certo? Trabalho os expoentes agora.
deu 1 positivo, né? Porque menos 29 mais 30, subtrai e repete o sinal do maior. E aí, ó, deu esse valor aí, d ao quadrado é isso, ainda não é o d, é o d ao quadrado, então tira a raiz, certo? Aqui, antes de tirar a raiz, eu ajeitei aqui. Tudo bem que está em notação científica, mas para tirar a raiz fica melhor sem notação científica, às vezes é melhor assim. Principalmente quando a potência da base 10 tem o expoente ímpar. Aí, meu filho, fica ruim de tirar a raiz, tá? Quando for potência de base de expoente par, aí mantém que fica legal para tirar a raiz, que é só dividir por 2 o expoente. Mas quando a potência de base 10 tem expoente ímpar, é melhor passar para é melhor transformar o número ou tira uma potência ali, um expoente, passa para o número da frente, como eu fiz aqui, e deixa o expoente par. E ali eu peguei 10 a 1 é a mesma coisa que 10. Então, 2,53 vezes 10 é só andar com uma casa, né? Com a vírgula para a direita, uma casa. Então, 25 vezes vírgula 3, né? Tira a raiz agora, né, gente? A raiz de 25 mesmo é 5. Então, vai dar 5, alguma coisa, certo? 5,03 metros, ok. Se não me engano, lá no gabarito eles aproximaram para 5,1, mas eu não quis aproximar aqui, tá bom? Então, essa é o nosso resultado, beleza? Próxima questão. 3 pequenas esferas com carga Q1 igual a 5 nanocoulombs, esse N significa nano, que é 10 a menos 9, né? É da ordem de 10 a menos 9. Qualquer coisa com nano, com aquele N, significa nano. Que aí isso quer dizer que você tem que multiplicar por 10 a menos 9. Né? Nanotecnologia é da ordem de 10 a menos 9. É um troço muito pequeno. Então, ó, as cargas Q1, 5 nanoscoulombs, cargas Q2, 1 nanocoulomb e carga Q3, menos 3 nanoscoulombs. Estão localizadas sobre o eixo X, como mostra a figura a seguir. Então, olhando a figura, tá nessa disposição aí, Q1, Q2, Q3. Perceba a distância entre elas, ok. Determine a força elétrica resultante, módulo, direção e sentido, aplicada sobre a carga Q1. Então, ele quer a resultante só de Q1. Ele poderia pedir sobre Q2 e também sobre Q3, mas ele quer só de Q1. Então, a gente vai olhar só para Q1, analisar o que está atuando sobre Q1, beleza? Então, gente, ó, vamos lá. Eu vou pegar as cargas, ó, e vou colocar os sinais das cargas em cada um. Q1 e Q2 são positivas e Q3 é negativa. Então, eu vou pegar aqui e colocar aqui no desenho para facilitar a nossa visão, certo? Então, significa que o que vai acontecer entre Q1 e Q2? O que Q2 vai fazer com Q1? Vai atrair ou repelir? Vai repelir, porque são cargas de mesmos sinais. E Q3 vai fazer o quê? Com cargas com sinais opostos, né? Q1 é positivo e Q3 é negativa. É como se estivesse esquecendo o Q2 e olhando só para o Q1 e Q3 agora. Q3 vai atrair o Q1, certo? Então, o Q1 vai sofrer repulsão de Q2 e vai sofrer também a atração de Q3. É isso que vai acontecer aqui no problema. E a gente vai calcular a resultante dessa força aí, da interação dessas duas forças atuando sobre Q1. Vamos lá, então. Nós temos aqui, ó, isolando já o Q1, nós temos o quê? Repulsão, perdão. Repulsão, né? Q1 vai repelir Q2, vai repelir Q1. Então, ela vai empurrar o Q1. Tipo, se afasta de mim, você tem a mesma carga que eu, não quero você perto. Então, Q2 vai repelir Q1, vai empurrar o Q1. Aí eu vou pegar essa setinha e vou botar pro lado de fora, porque vai ficar mais bonitinho e mais fácil da gente entender o desenho. Eu chamei aquela força de F2 sobre 1, né? Que é a força que o 2 exerce sobre 1. E agora, vamos botar a força de atração que tem entre Q3 e Q1. Então, Q3 vai puxar o Q1 para perto dele, né? Então, ele vai puxar a macetinha para a direita, certo? O Q3 está puxando, está atraindo o Q1 para ele, certo? Gente, esses tamanhos de seta
podem estar fora de escala, tá ok? Pode ser que o F2 de 1 seja maior que o F3 para 1, tá ok? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu só botei esse desenho, essa seta rosa grande, só para vocês realmente entenderem que é o Q3 que está puxando o Q1, mas é só uma ilustração mesmo, não tem a ver com o valor dessas forças, não que a força F3 para 1 seja bem maior que F2 para 1, tá ok? Mas vamos lá então. Então, vamos calcular essas forças de atração e repulsão. Vamos calcular o F2 para 1 e F3 para 1, certo? E a resultante vai ser o que, gente? A resultante em 1 vai ser o quê? Nós temos dois vetores, mesma direção, só com sentidos contrários. Se tem sentidos contrários, eles vão o quê? Se subtrair, certo? Vão se desgastar ali. Então, a resultante vai ser o vetor F2 e 1, a força F2 para 1, menos F3 para 1. Ou vice-versa, tá? Tanto faz. Beleza, vamos lá então. Tanto faz aqui a ordem. Vamos lá. Vamos calcular cada uma dessas forças. Quem seria F3 para 1? É a interação de Q1 com Q3. Por isso que na força coulombiana fica Q3 e Q1. Quem seria F2 para 1? É a interação coulombiana entre 2, Q2 e Q1. Por isso que fica Q2 e Q1 na equação ali. Tá ok? Vamos lá então. Substitui os dados. Ah, sim, a distância, gente. Isso é importante, olha só. A distância entre Q3 e Q1 é diferente da distância entre Q2 e Q1. Então, na hora de substituir ali, cuidado. Por isso que eu fiz distinção mesmo entre as distâncias. Ali, D3 para 1 e D2 para 1. Ó, a distância entre Q3 e Q1 é de 4 centímetros. Lembrando que passar para metro, divide por 100. Ou anda com duas casas para a esquerda. Então, de novo, a distância entre Q3 e Q1 é de 4 centímetros. E a distância entre Q2 e Q1 é de 2 centímetros, tá? Então, substituir direitinho ali, passando para metros. Então, substituindo todos os valores vão ficar assim, certo? As cargas ali, tudo em nano-coulomb, certo? Conferem aí, beleza? As cargas tudo, cada um no seu lugar, tudo certinho. As distâncias ali embaixo, tá ok? Aquele K que é a constante eletrostática, como é no vácuo, ele falou que é no vácuo, então usa aquele K para o vácuo, que é 9 vezes 10 a nona. Vocês vão usar tanto esse cara que vão acabar decorando. Tá ok? E é um número fácil, né? 9 vezes 10 a 9. É muito fácil decorar isso. Então vamos lá. Vamos resolver essas multiplicações. A gente pode cortar aqui esses 10 a nona, né? Tem um 10 a nona positivo lá fora e 10 a nona a menos 9 dentro, né? E é tudo uma multiplicação que a gente pode cortar, né? Vai ficar 9 menos 9 vai dar 0. Então, cortei aqui para simplificar e eu posso fazer essas multiplicações de 9 com 3 e 5 aqui na frente e ali no lado aqui, 9 com 1 e 5, certo? E aí, ó, sim, eu não resolvi primeiro essa multiplicação, resolvi aí embaixo, ó, a distância aqui, ó, ao quadrado. Como é que a gente faz isso? Olha só, ali embaixo, ó. Aquele 0,04 ao quadrado, primeiro eu passei para a notação científica para ficar mais fácil de trabalhar. 0,04 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2, né? Tem duas casas decimais. Então, vai ficar assim, e o 0,02 vai ficar 2 vezes 10 a menos 2. Como é que a gente faz o quadrado com potências de base 10? A gente pega, faz o quadrado do número da frente, que é o 4, esse aqui, vai dar 16, e o quadrado do 10 a menos 2 também vai ao quadrado. É só dobrar o expoente, vai ficar 10 a menos 4. Mesma coisa, 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, vai ficar, quadrado de 2 é 4, 10 a menos 2 vai virar 10 a menos 4. É só dobrar o expoente. Vai ficar assim, o resultado ali no lado, ok? Agora sim, a gente vai pegar as partes de cima e multiplicar o 9 com 3 e 5, 9 com 1 e 5, ok? Vamos fazer essas multiplicações desses números diferentes de base 10, de potência 10. E vai ficar assim, ó, com as multiplicações já. Vamos cortar essas potências, né? Se eu passar o 10 a menos 4 para cima, vai ficar com 10 a mais 4. Vai trocar o sinal do expoente e vai cortar com 10 a menos 9. Então, já vou cortar direto. É como se fosse menos 9 mais 4, tirando 4. Vai ficar 10 a menos 5, ok?
porque ele ia passar para cima como 10 a 4 positivo. Então, menos 9 mais 4. Vai ficar 10 a menos 5. Agora eu faço essa divisão com 135 com 16 e 45 com 4, que vai dar esses resultados aqui bem quebradinhos, tá bom? Essa parte chata de eletrostática, que são os cálculos quebrados, tá? Mas não tem outras opções não, gente. É assim mesmo, tá? Como os dois números têm a mesma a base, né? A base é a mesma e a potência o expoente dessa potência é a mesma, o mesmo expoente, ou seja, esses dois números têm potência de mesma base e expoente, principalmente, né? Ambos são 10 a menos 5, então a gente pode subtrair direto. Se um deles fosse diferente de 10 a menos 5, por exemplo, primeiro fosse 10 a menos 5 e o 11,25 fosse 10 a menos 4. Aí teria que passar o 11,25 para 10 a menos 5, fazer a transformação, para depois subtrair, tá bom? A gente só pode subtrair ou somar quando as potências têm o mesmo expoente, mesma base e mesmo expoente. Subtraiu, deu um valor negativo. Engraçado, né? Como a resultante deu o valor negativo, aí aqui ó, eu passei para 10 a menos 6 para deixar como microcoulomb, porque fica mais fácil de trabalhar. E se acostume com isso, gente, porque a eletrostática, né, a força coulombiana, ela usa muito esses termos. Nanocoulomb, microcoulomb, perdão, gente, coulomb não, é resultante de força, micronewtons, tá? Tá errado ali, perdão, gente, escrevi a palavra errada, a unidade de medida errada, é micronewtons. Passei para micronewtons porque a força coulombiana usa muito esses micros, mili, nano, tá ok? Como é que eu passo esse 10 a menos 5 para 10 a menos 6? Eu vou acrescentar uma casa ali no expoente. Só que eu não posso mudar esse 2,181. Então, se eu estou acrescentando uma casa negativa, um expoente mais um número decimal, então eu tenho que tirar. Eu acrescento um número decimal no expoente, então eu tenho que multiplicar na frente por 10. Né? Porque se eu manter 2,81 e só trocar o expoente, eu estou mudando o valor do número. Então, eu acrescento uma vírgula à esquerda no expoente e acrescento uma vírgula à direita no número da frente. É como se estivesse neutralizando, tá ok? Vamos lá, então. Essa resultante deu negativa. Por quê? Significa que a força a subtração que eu fiz, ó, que essa aqui, ó, significa que o F3 para 1 é menor que F2 para 1. Ok? Que o F2 para 1 é maior que F3 para 1. Por isso que ficou um valor negativo. Quer dizer que o F2 para 1 é o maior vetor. E é ele que vai dar direção e sentido para o vetor resultante. Porque a resultante, ela obedece o sentido e direção do vetor maior, sempre do maior vetor. Então, a resultante tem o mesmo, eu esqueci de escrever ali, está escrito errado, tem o mesmo sentido e direção de F2 para 1. Ou seja, F2 para 1 ele apontava para a esquerda. Então, a resultante também vai apontar para a esquerda na horizontal. Tá, ok? E não é microcoulomb ali, gente. Está escrito errado, me perdoe. É micronewtons, porque é força. Tá, ok? 28 micronewtons. E repara que eu tirei o sinal de menos, porque ali eu já tenho o sentido e direção dele. Então, só boto o valor dele. Então, a resultante é 28 micronewtons. Me perdoem pelo erro aí. E apontando para a esquerda na horizontal. Beleza? Vamos lá, então. Última questão, gente. Essa questão aqui é bem interessante. E é bem semelhante à outra questão. Mas prestem muita atenção aqui nessa questão aqui, que ela é bem interessante. Vamos lá. 3 pequenas esferas têm cargas Q1, Q2 e Q3. Elas estão sobre um plano horizontal sem atrito e em equilíbrio. E isso é uma informação muito importante, gente. Elas estão em equilíbrio, quer dizer que a resultante de força é 0. Muito bem. Veja a figura. Beleza, estamos vendo a figura. A carga Q2 é mais 2,7 vezes 10 a 2 microcoulombs.
Então, a Q2 é uma carga positiva. Ok, positiva. E o sistema está em equilíbrio. Determine, letra A, os sinais da carga Q1 e Q3. Vamos lá primeiro fazer a letra A. Bom, se a Q2 é positiva, gente, e o sistema está em equilíbrio, quer dizer o quê? Que essa carga Q2 que está exatamente no meio tem que ser puxada para a esquerda e para a direita, que aí as forças... Opa, meu celular agora deu... Quis fazer atualização nessa hora errada, né? Voltando aqui. Significa que essa Q2 que está exatamente no meio, ela tem que o quê? Ser puxada para a direita e para a esquerda para se equilibrar e com a mesma intensidade de força. Por exemplo, ela é puxada para a esquerda com 5 newtons e para a direita também com 5 newtons. Aí vai se equilibrar, ok? Ela vai ficar em equilíbrio, assim como as outras também vão estar em equilíbrio, beleza? Então, para que haja equilíbrio em todas as cargas, assim como na Q2 também, exclusivamente agora olhando só para a Q2, para que ela fique em equilíbrio, quer dizer que a força de que Q1 faz nela tem que ser igualzinha à força que Q3 faz nela, na Q2. Ok? E tem que ser puxada para os dois lados com o mesmo valor. Então, ó, F1 para 2 é igual a F3 para 2. Então, se ela é puxada por essas cargas na ponta e a Q2 é positiva, significa que as das pontas vão ser o quê? Cargas negativas, porque tem que ter uma atração. Ela é puxada, ela é atraída pelas cargas da ponta, das pontas. Então, quer dizer que ela é atraída, se é atraída, quer dizer que elas têm cargas opostas de Q2. A Q1 e Q3 têm cargas opostas, de sinais opostos de Q2. Então, vão ser negativas, porque Q2 é positiva. Ok? Então, de novo, se F1 para 2 e F3 para 2 se anulam, logo são iguais em módulo, certo? Beleza. E Q1 e Q3 precisam ter sinais contrários a Q2, porque estão ali, ó, atraindo Q2, certo? Então, Q1 e Q3 são negativas, beleza? Gente, outra coisa, se F1 para 2 e F3 para 2 são iguais, quer dizer que a força coulombiana que tem entre Q1 e Q2 é igual à força coulombiana que tem entre Q2 e Q3. Então, a gente já pode olhar aí, gente, que Q1 e Q3 têm cargas iguais. Porque a força coulombiana entre esses dois pares, Q1 com Q2 e Q2 com Q3, são iguais. Então, gente, as cargas Q1 e Q3 são iguais. Mas vamos ver isso na letra B. Vamos lá, letra B. Os valores das cargas Q1 e Q3. Agora vamos trabalhar esses valores. Considere as esferas no vácuo. Por que no vácuo? Vai considerar que ele K igual a 9 vezes 10 a 9. Vamos lá, então. Vamos pegar para resolver essa letra B, a gente vai fazer um outro processo, uma outra forma agora, tá? A gente vai olhar agora só para a carga Q1. Agora, ao invés de trabalhar com a carga Q2, a gente vai olhar a resultante em Q1. Q1 está sendo atraída por Q2, certo? E Q1 está sendo o que em relação a Q3? Atraída ou repelida? Tem sinais iguais, Q1 e Q3. Então, vai ser repelida por Q3. Então, Q1 é atraída por Q2 e é repelida por Q3, certo? Q3 vai empurrar Q1 porque está sendo repelida por Q3. Vou colocar de novo essa seta para fora para ficar mais organizado o nosso desenho. E Q1 vai ser atraída por Q2, porque tem sinais contrários, certo? Vamos calcular a resultante aí, ok? Para achar esses valores de cargas. Primeiro, é aquilo que eu falei, gente. Q1 vai ser igual a Q3. Por quê? Né? Lembrando que está em equilíbrio aqui, quer dizer que o equilíbrio acontece nas três cargas. Então, a força resultante em Q1 é zero, a força resultante em Q2 é zero, a força resultante em Q3 é zero. Tá ok? Tá em equilíbrio. E mais o que? É aquilo que eu falei, gente. Se a força naquela parte anterior, a interação é de Q3 para Q1 e Q2 para Q1 se anulam, logo são iguais em módulo. Ok, tá em equilíbrio.
E a distância ali, gente, olha só, a distância entre as três cargas de Q1 para Q2 e Q2 para Q3 são iguais, certo? A força coulombiana depende da distância. Ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. E lá na letra A, a gente viu que a interação de Q2 para Q3 é igual a Q2 para Q1. E a carga Q2 não vai mudar. Então, e a distância entre Q2 e Q1 é igual a Q2 para Q3. Nós temos condições iguais de Q1 para Q2 e Q2 para Q3. Significa que Q1 é igual a Q3. Tá ok? Q1 é igual a Q3. Então fica fácil agora. Vamos agora trabalhar esse equilíbrio estático entre Q1. Agora vamos olhar só para Q1 e vamos trabalhar o equilíbrio nesse Q1. Ou seja, F3 para 1 é igual a F2 para 1. Vamos aplicar essa equação, abrir essa equação coulombiana ali, ó. E como é Q3, gente, é igual a Q1, vou chamar só de Q. Vou colocar só Q para elas, tá bom? Agora, Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Vou cortar aquele... Ah, sim, gente, olha só. Posso cortar aqui, olha só, porque eu esqueci. Aqui eu já vou simplificar as coisas, por quê? Primeiro, deixa eu voltar a fita. Trabalhei aqui o equilíbrio. Eu chamei Q3 e Q1 somente de Q porque elas são iguais. E agora, eu posso cortar os K's, porque esse K lá da direita vai vir para cá dividindo com o outro K, vai cortar. E esse D ao quadrado da direita vai para o outro lado multiplicando, que vai cortar com o D ao quadrado de baixo. Então, posso cortar o K e os D ao quadrado. Também posso cortar os Qzinhos. É porque antes eu tinha resolvido com Q ao quadrado, mas tudo bem. Vou cortar os Qzinhos e vai sobrar exatamente isso aqui, gente. Ó, simplificou a nossa vida, tá ok? Passo 4 para o outro lado, porque a gente quer encontrar o Q, que é a mesma coisa que Q1 e Q3. Lembrando, né? Gente, olha como ficou simples, né? Agora multiplica, faz essa multiplicação, porque o Q2 a gente já tem, que é 2,7 vezes 10 a 2 microcoulomb. Gente, microcoulomb significa 10 a menos 6. Então, tem que botar lá na carga ali, ó, além do 2,7 vezes 10 a 2, vezes 10 a menos 6, porque é microcoulomb. Então, por isso que eu acrescentei 10 a menos 6, porque é microcoulomb. Multiplico aqui. Não, tem que pegar ali aquelas potências. Eu passei o 10,8 para a notação científica. Então, vai ficar, anda com uma casa aqui para a esquerda, então vai ficar 10 a 3 ao invés de 10 a 2, né? Agora, ajeita essas potências, 3 menos 6 vai sobrar menos 3, ok? Ali tá errado, é 10 a menos 3. Ah, sim, não, perdão, gente, tô falando besteira. Não. Sabe por quê? Eu mantive aqui, ó, esse 10 a menos 6, até eu me confundi agora. Esse 10 a menos 6, gente, já é o micro, tá ok? Então, ficou, ó, eu arredondei 1,08, 0,8 é próximo de 10, então fica 1,1, 1,10, que é a mesma coisa que 1,1. Vezes 10 a 3, vezes 10 a menos 6, só que 10 a menos 6 já é o microcoulomb, então vai ficar 1,1, que é o aproximado, vezes 10 a 3, positivo, microcoulomb, que é o 10 a menos 6, ok? Então, esse é o nosso valor da carga, 1,1 vezes 10 a 3 microcoulombs. Ou seja, gente, essa questão é parecida com a questão anterior, só que aqui é diferente porque nós temos um equilíbrio, então a resultante em cada carga vai ser igual a zero. E é como vocês viram, a gente pode isolar cada carga, tá? A gente pode trabalhar com a carga do meio, ou com a carga do Q3, ou com o Q1 separadamente, tá ok? E como as condições ali eram iguais, as distâncias eram iguais, então isso gerou ali forças iguais, então quer dizer que as cargas são iguais ali, Q1 e Q3, ok? Trabalhamos aqui o conceito ali de forças de atração, certo? Por isso que descobrimos sinais das cargas, beleza? Essa questão foi um pouco mais chata, era um pouquinho mais trabalhosa, assim. Mas tenta rever o vídeo para entender um pouco melhor, caso não tenha entendido. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Bom estudo a todos. Fiquem com Deus. Se cuidem.